A gente ouve muito por aí, na verdade, desde criança a gente escuta: controle suas emoções. E se esse conselho, que parece ter lógica, parece ser acertado, for justamente o que está te travando em sentido emocional? Porque quanto mais você tenta controlar uma emoção, mais ela parece tomar conta de você. Te convido agora a ver um jeito diferente de lidar com emoções difíceis, sem ser dominado por elas. Olá, eu sou o Tiago e aqui no Complexamente Simples, Esther e eu compartilhamos dicas de bem-estar sem complicar. Esse é o terceiro vídeo de uma série sobre emoções difíceis, aquelas que nós chamamos negativas. Então, nesse vídeo aqui, eu pretendo ir direto ao ponto. Nos dois primeiros vídeos, eu expliquei algo essencial. O problema não é a emoção em si. Não é o medo, não é a ansiedade, não é a vergonha, a tristeza, enfim. Essas emoções são naturais. Elas fazem parte da experiência humana. É como se fosse uma primeira camada. E sobre essa camada, nós realmente não temos nenhum controle. A gente não escolhe quando a emoção aparece e quando ela vai embora, igual uma onda. E o que costuma gerar sofrimento é a segunda camada. Essa camada é uma camada que nós, por assim dizer, adicionamos. É a forma como nós reagimos a uma emoção. Ou a gente se deixa levar completamente pela emoção, como se ela fosse uma onda que derrubasse a gente, que desse um caldo na gente, ou a gente evita, controla, tenta eliminar a qualquer custo, como se tentasse empurrar uma bola para baixo d'água. Hoje eu quero ir direto à prática. Vou compartilhar habilidades simples que eu uso na minha vida, que eu ensino aos meus clientes, que ajudam os meus clientes em terapia a surfar as emoções difíceis sem ser levado por elas. E essas estratégias você pode começar a usar agora, exatamente agora em que você está assistindo esse vídeo. Inclusive, se durante esse vídeo despertar alguma emoção em você, qualquer emoção, seja ansiedade, medo, raiva de mim de repente, será? Ou tédio. Aproveite essas emoções, porque elas serão usadas numa técnica mais para frente desse vídeo. E se alguma coisa que eu falei aqui ficou um pouco confusa para você, eu deixei o link, na verdade os links dos dois primeiros vídeos dessa série na descrição desse vídeo, e eu recomendo que você vá lá e assista a esses dois vídeos também. Como eu contei nos dois primeiros vídeos dessa série, ansiedade, medo e vergonha são companhias minhas desde a infância. Eu fiz terapia? Sim, foi muito importante para mim. Tomei medicação por algum tempo. E se você faz terapia ou decide procurar um psicólogo, um psiquiatra ou um terapeuta, ótimo! O que eu vou compartilhar aqui não substitui nenhum tipo de tratamento, mas pode ser uma ajuda extra, uma ajuda prática no seu dia a dia. A grande virada de chave para mim foi quando eu entendi uma coisa simples e ao mesmo tempo profunda. Eu não preciso controlar os meus sentimentos e pensamentos. E eu estou te dizendo isso porque se você usar as estratégias desse vídeo para controlar, para reprimir as suas emoções, para se aliviar das suas emoções, elas não vão funcionar. Essas estratégias não servem para controlar as emoções, para se livrar delas. Na verdade, elas servem para te ajudar a se relacionar com elas de modo saudável, de um modo que esteja alinhado com os seus valores, que te permita agir com propósito, com leveza, sem ser dominado pelas emoções. Porque você contém os seus sentimentos, mas você não é o que sente.
Se isso soou confuso, vamos à prática que você vai entender. Então a primeira dica que eu compartilho com você nesse vídeo é: mude a forma como você se refere à emoção. Então, em vez de dizer assim, eu estou sentindo uma coisa ruim, que tal descrever essa coisa, em vez de julgá-la como ruim, como boa, como negativa? Diga assim, por exemplo, eu estou sentindo um aperto no peito, eu estou sentindo que minha respiração está apertada, ou estou sentindo um nó no estômago. Então descreva o que está acontecendo, em vez de julgar logo como ruim, como negativo. E costumamos dizer coisas do tipo: eu sou uma pessoa muito ansiosa. Olha o uso do verbo ser, como se nós fôssemos a emoção, em vez de conter as emoções. Então, em vez de dizer assim, eu sou uma pessoa ansiosa, experimente dizer: a ansiedade vem me visitar de vez em quando, ou todos os dias eu tenho um sentimento de ansiedade. E se a ansiedade ou qualquer outra emoção estiver bem presente agora, nesse momento que você está assistindo o vídeo, por exemplo, se você está sentindo um certo tédio por estar assistindo esse vídeo até aqui também, você pode dizer assim: eu estou notando um sentimento de tédio neste momento. Então, em vez de agir logo, por exemplo, saindo do vídeo, que tal reconhecer o tédio e continuar assistindo o vídeo? Ou você poderia dizer, se for ansiedade: eu estou tendo um sentimento de ansiedade. E o que acontece quando você faz isso? Quando você fala dessa maneira? Você cria um pequeno espaço. É um espaço entre você e o que você sente. E nesse espaço, ele permite algo muito importante. Você pode escolher agir. Agir de acordo com seus valores, agir de acordo com seus princípios, mesmo com a emoção estando ali presente, te dizendo às vezes o contrário. Então, por exemplo, eu posso estar sentindo vergonha de contar a minha história aqui, mas se eu acredito que a minha experiência pode ajudar alguém, eu falo, mesmo sentindo vergonha. Se eu esperar essa emoção passar para contar a minha história, talvez eu nunca fale. E talvez você esteja pensando: ok, eu entendi como lidar com sentimentos, emoções, vou tentar essa estratégia, mas e os pensamentos? Porque as emoções puxam pensamentos, pensamentos também levam às emoções. O que a gente faz com os pensamentos? Por exemplo, se eu estou triste, eu posso pensar: nada disso vai dar certo. Ou se eu fico ansioso, eu posso dizer assim: ninguém vai gostar desse vídeo, não vale a pena gravar. Aliás, eu não estou pedindo like, tá? Não estou pedindo não. Mas, se você quiser deixar o YouTube entende que esse vídeo pode ajudar mais pessoas. Ou então, pode ser que a tristeza apareça para você e venha pensamentos do tipo: não sou uma boa mãe, não sou uma boa esposa, um bom marido, eu não sou um bom profissional. E aí, o que fazer com esses pensamentos para eles não te travarem? Então, antes de eu dar essa segunda dica, que é sobre como lidar com os pensamentos difíceis, deixa eu te contar o que eu fazia antes. Antes eu fazia essa técnica, essa estratégia, eu não sei se você já conhece, se você já ouviu falar ou até já testou. Eu escrevia no cartão, na parte da frente de um cartão, de um papel, uma crença, um pensamento que me incomodava, que me fazia sofrer de certa forma. Por exemplo, vou pegar aqui o pensamento: sou um fracasso, eu sou um fracasso. Então, eu escrevia aqui na parte do cartão: eu sou um fracasso. E na parte de trás do cartão, eu escrevia algo do tipo assim: errar não me torna um fracasso. Então, toda vez que o pensamento eu sou um fracasso surgia, eu pegava o cartão, eu lia: esse é o pensamento, eu sou um fracasso, e do outro lado eu lia: errar não me torna um fracasso. E aí eu começava a argumentar. É como se a minha mente formasse um tribunal interno, ali onde eu ficava argumentando contra os meus pensamentos. Funcionava? Sim, por um tempo funcionava.
Mas o pensamento voltava e eu argumentava de novo, e de novo, e de novo. E eu pensava comigo, mas isso não tem fim? Até quando eu vou ficar argumentando? E aí eu ia, claro, se deixasse, ia acumulando os cartões, né? De tantos pensamentos que a gente tem que rebater e argumentar. Foi aí que eu comecei a buscar novas formas de se relacionar com a minha mente. E buscando, estudando, pesquisando, eu encontrei isso. É simples, mas é muito profundo, de verdade. Pensamento é só um pensamento. É uma atividade mental. Para que ficar debatendo com ele? Ah, mas tem pensamentos que machucam, que dói demais. Calma, calma. Eu sei, tem pensamentos que machucam, mas eles machucam por quê? Porque a gente se apega a eles como se fossem verdades absolutas. Verdades essas que nós precisamos debater, questionar. E para não deixar esse vídeo longo demais aqui em teorias, vamos para essa última prática para fechar esse raciocínio sobre os pensamentos. E se você ficou comigo até aqui, antes de qualquer coisa, obrigado por sua paciência. Isso diz muito sobre você. Mostra que você se importa com o seu bem-estar, que existe aí dentro valores sobre cuidado, desejo de viver melhor. E se você quiser continuar recebendo conteúdos como esses, sobre bem-estar, sobre comunicação, relacionamentos, se inscreve no nosso canal. A ideia aqui é exatamente essa, é conversar sobre emoções de um modo autêntico e sem complicar. Agora sim, vamos pôr essa segunda dica na prática. E para fazer essa estratégia, você vai precisar de um cartão, um papel e uma caneta. E você vai escrever nele um pensamento que te machuca, que geralmente vem te visitar. Se você tiver dificuldade para achar esse pensamento agora, não tem problema, Mas você, por exemplo, pode imaginar qual pensamento vem à sua mente quando você olha o seu corpo no espelho. Ou qual pensamento vem à sua mente quando um projeto dá errado? Ou quando você pensa num erro seu do passado. Então escolha um pensamento, talvez não pegue o mais difícil, mas pegue um pensamento que te incomoda, que volta e meia vem te visitar. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever esse pensamento nesse pedaço de papel, nesse cartão. Mas calma que agora é um pouquinho diferente do que eu falei do cartão anterior. Você vai escrever esse pensamento aqui. Por exemplo, eu peguei o pensamento, eu sou um fracasso. E eu escrevi ele aqui. Do mesmo jeito que estava nesse outro cartão, eu sou um fracasso, eu escrevi nesse aqui. Eu sou um fracasso. E você escreve o seu pensamento. Em vez de tentar provar que esse pensamento está errado, escrever aqui atrás as provas que provam que esse pensamento não é verdadeiro, eu vou pedir que você agora olhe para essa frase e que você pense qualquer coisa sobre ela. Pode ser algo com lógica ou até sem muita lógica, qualquer coisa. Por exemplo, na minha frase aqui, eu sou um fracasso, eu posso dizer assim, essa frase aqui ela tem 4 palavras, tem um verbo e 2 artigos. O verbo ele está no presente, mas não diz quando, não diz o contexto que eu sou um fracasso, apenas diz fracasso. E será que, pensando bem, será que existe alguém no mundo chamado fracasso? É uma pergunta, afinal, de onde surgiu essa palavra fracasso, será, hein? Percebeu a diferença agora? Desse cartão que antes eu usava argumentando com o meu pensamento, agora nesse aqui eu não julgo mais o pensamento. Eu não preciso mais argumentar com ele, eu não preciso mais discutir com ele, formar um pensamento alternativo, nada disso.
Eu simplesmente tomo a liberdade, eu escolho, eu decido olhar para o pensamento, exatamente aquele pensamento que, seu danado, você estava me machucando, agora eu vou olhar para você, eu vou te encarar, eu vou olhar para o pensamento, vou brincar com ele, eu vou me divertir um pouquinho com ele, mas ele vai estar ali, não tem problema que ele esteja ali. É como se eu dissesse para ele, tudo bem, não tem problema você vir me visitar, vem aí amiguinho, vamos nos relacionar. E com isso, mais uma vez, eu crio uma distância desse pensamento, muda a minha relação com ele. Agora, não tem como você dizer que funciona ou não se você não provar as estratégias, né? Se você não colocá-las em prática. Sempre usando as estratégias para criar essa distância dos seus pensamentos, emoções, de uma forma que você decida agir de acordo com seus valores e princípios. Como no meu caso, se eu me sinto ansioso ou sinto vergonha de gravar um vídeo e vem aqueles pensamentos assim, mas o que os outros vão pensar? E se seus amigos assistirem esse vídeo e ver você se expondo ali, falando dos seus sentimentos? E se outras pessoas acharem essas estratégias bobas, ridículas? Bom, esses pensamentos, esses sentimentos, alguns deles eu estou falando porque realmente surgiram quando eu estava preparando esse vídeo, quando preparamos os roteiros de nossos vídeos aqui no canal, eu e a Esther experimentamos desses sentimentos, mas nós nos apegamos ao valor, ao nosso princípio de ajudar pessoas a ter bem-estar, ajudar outros a alcançar um bem-estar verdadeiro. Então, mesmo com esses pensamentos, mesmo com esses sentimentos, com essas emoções, nós decidimos agir de acordo com nossos valores, de acordo com os nossos princípios, mesmo estando ali ansiedade, vergonha presentes. Essas dicas e essas ideias que eu passei aqui nesse vídeo, na verdade nessa série de 3 vídeos, de verdade, me ajudaram muito, ajudaram a Esther, e eu espero de coração que te ajude também. E muito obrigado por ter ficado até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.